Olha eu aqui, num cenário diferente, estamos eu e o Thiago o quê? No ginásio, academia no Brasil. Ele tá terminando, eu já terminei o meu e resolvi gravar para vocês um vídeo diferente, aproveitando que não tem ninguém, para falar sobre como é essa parte da saúde aqui em Portugal. Então vou falar um pouco do ginásio, um pouco do sistema de saúde, das minhas experiências, o que eu achei de diferente, o que eu achei de estranho, o que eu gostei. Então já clique em gostei se você gostou desse tipo de vídeo diferentão que eu tô me esforçando. Bora pro vídeo. Primeira diferença que eu vejo com a minha experiência do Brasil, pelo menos até a última vez que eu fui para uma academia no Brasil, no Rio de Janeiro, mais bem falado, para você se matricular, você precisa de um atestado médico, né? Declarando ali que você está apto a praticar exercícios físicos. Aqui não é assim. Aqui você não precisa, a menos que você realmente tenha alguma limitação. Ou seja, se eu tenho uma limitação, eu tenho que ir ao médico para que o médico descreva isso e o profissional possa trabalhar em cima disso. Acho um pouco assim, porque, né, pode ser que as pessoas às vezes, acho que não precisa e acaba não indo ao médico e, enfim, faça como uma pessoa normal, tipo, sem alimentação. Porém, no Brasil também, essa regra já era uma coisa meio banal, a gente ia em qualquer médico, às vezes até um conhecido, passava aquela declaração ali, então fica elas por elas. No entanto, aqui existe o seguro saúde, mesmo que você já tenha, o ginásio te obriga a fazer um aqui, caso você se acidente, enfim, precise ali de alguma coisa médica. Assim como no Brasil, aqui também tem os pacotes com personal, né? Que aqui se falam PT, que é personal trainer, a mesma coisa, mas pronto, a maneira como chama é diferente. Tem os pacotes separados também com personal com PT, que é caro, tanto no Brasil quanto aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, era caro igual. Mas aqui, olha, antes de gravar esse vídeo, eu ia dizer para vocês uma experiência que eu tive antes, né? Que eu já treinei antes aqui em Portugal, na mesma franquia, só que em outra unidade. Aqui, no geral, a gente percebe que os PTs, os personagens, eles andam pela academia, mas é muito focado naquele aluno que fechou o pacote com ele. E quando não é o dia dele estar com o aluno, mas sim abrir a academia ali e ficar supervisionando, a impressão que eu tinha, a sensação que eu tinha é que eles não olhavam. E dos meus amigos que eu conheço também, como a gente vem do Brasil, no Brasil eu tinha muita experiência de ver os personagens preocupados, mesmo que você não tivesse pago o pacote, se você está fazendo o exercício certo, se está tudo bem, passava, andava. Aqui eu sentia que eles andavam mais para conversar. Porém hoje, quando eu estava treinando antes de gravar esse vídeo, mudei de ideia. É a minoria, tive sorte hoje, existe essa coisa deles não darem muita ideia, mas hoje eu tive uma grata surpresa de ter um profissional que ficou olhando por mim, me ajudou, viu que eu fiz essa série pela primeira vez, então estava me auxiliando o tempo todo. Então, é minoria, mas fica aqui meu recado que existe. Então, precisei voltar para o cenário habitual, porque já deu a nossa hora, o Thiago acabou, e eu precisava voltar, porque daqui a pouco eu começo a trabalhar. Mas vamos continuar o assunto, que é o que importa. Uma outra diferença que eu vi também é que aqui, na primeira vez que eu comecei a treinar, era obrigatório você ficar pelo menos um ano. Alguns ginásios faziam você pagar uma multa, caso você quisesse sair antes de um ano, e outros você não pagava multa, mas iria pagar por um ano mesmo que você não fosse. No Brasil, no Rio de Janeiro, eu acho que isso é até proibido fazer um tipo de contrato desse. Mas aqui, pelo visto, não era. Apesar de que agora, dessa vez, na mesma franquia, né, já falaram que não existe mais isso, agora quando eu retornei, e eu já percebi também de alguns amigos conhecidos que essa política de ficar um ano, de pagar multa, tá acabando, graças a Deus, acho que talvez por algumas reclamações. Bom, então, falando aí sobre uma forma geral do ginásio, que é a academia, como se fala no Brasil, tem aí suas diferenças. A minha experiência agora, eu confesso que está sendo bem melhor do que foi da primeira vez. No geral, as coisas são um pouco parecidas, muda ali uma coisinha aqui e outra ali. Uma coisa importante de falar também, que aí eu já pego o gancho para o próximo assunto, é dizer que aqui em Portugal a parte do ginásio, da academia, é encarado como saúde mesmo. Você consegue ter o valor restituído, ou seja, quando você paga seu imposto, aqui a gente faz o IRS, que é pagar o nosso imposto, e depois a gente tem parte do dinheiro de volta, vamos dizer assim. E a parte da academia, do ginásio, você pode incluir nisso para mostrar que você está cuidando da sua saúde e ter parte desse valor de volta. Eu achei uma coisa diferente, porque no Brasil é claro que a gente sabe que é uma coisa de saúde, mas não é tão levado assim para a saúde como é aqui. Aí eu aproveito para entrar o quê? No sistema de saúde português. Gente, toda vez que eu faço esse tipo de vídeo, eu fico pensando na hora que eu estou editando o tanto de coisa que eu poderia falar, que eu poderia ter feito, enfim. Então, se eu faltar alguma coisa aqui, ou se eu falar não 100% como é,
leve em consideração que é a minha experiência de pessoas por perto que já me falaram. Se você tiver coisa legal para acrescentar, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que meus seguidores e eu vamos adorar saber, enfim, trocar ideia, tá bom? Mas pronto. Além disso também, quando vocês comentam e compartilham, eu sei que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e posso trazer mais vezes, de formatos diferentes, enfim, então me ajuda, tá bem? Voltando, o sistema de saúde português, existem 3 formas de você se ausentar, né, por saúde no trabalho, que é o quê? O atestado médico, a declaração médica e a baixa médica. O atestado é quando você precisa de um dia, né, se ausentar por motivo de doença. Às vezes esse um dia é aquele dia que não é uma doença tão grave, às vezes é uma dor de barriga, gente, mas que você não consegue ir pro trabalho naquele dia, que você sabe que você não tá legal, que você vai precisar ali tomar um medicamento, pelo menos descansando para depois voltar. Então esse é o atestado. A declaração médica é quando você precisa por algumas horas, ou porque você saiu mais cedo porque passou mal, ou porque você chegou mais tarde porque passou mal, então vale ali para algumas horas. E atenção, tanto o atestado quanto a declaração pode ser que você seja descontado igual. É só uma justificativa para mostrar que você realmente estava no hospital, que você realmente precisou se ausentar para que a empresa, né, veja que você não estava à toa. A baixa médica é quando você precisa de mais dias, é uma coisa mais grave. E você precisa de uma... Quando essa baixa médica é uma folha diferente que você precisa dar baixa na Segurança Social, que é como se fosse o nosso INSS no Brasil. Volto a dizer que aqui eu vou falar coisas assim que eu não tenho tanta certeza porque eu ainda não conheço muito, é a minha experiência do que eu passei. Da primeira vez que eu precisei de uma baixa médica foi agora há pouco tempo e foi me explicado que sem isso a empresa eu poderia sofrer um processo indisciplinar. Então é uma coisa bem grave, sabe? Você precisa realmente desse papel, dar baixa na Segurança Social, explicar tudo muito bem direitinho. E caso seja, como foi a minha primeira vez, caso seja a sua primeira vez em relação a isso, pergunta, não tenha vergonha, seja para os seus colegas de trabalho, seja para amigos portugueses, porque realmente, sério, o que tem de diferente no Brasil para os meus seguidores portugueses? No Rio de Janeiro, pelo menos, só o atestado já vale para tudo, para doenças graves, para as horas que você às vezes precisou ali, saiu mais cedo ou chegou mais tarde, enfim, serve para tudo e isso já basta para que você não seja descontado. Essa justificativa mostra que você esteve num hospital e você está justificando que além de você não estar à toa, você não é descontado. Pronto, é tudo a mesma coisa, não tem tanta... Eu senti que nessa parte, em relação ao trabalho, tinha... Aqui eu tive muito mais coisa para fazer, muito mais burocracia do que no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, esse atestado é isso e pronto. Claro, assim como no Brasil, aqui também é difícil de você conseguir, no caso aqui, a baixa médica. No caso no Brasil, um atestado de vários dias. Porque você realmente precisa estar muito grave para esses dias. E eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui não compensa muito você ficar doente, não, porque é isso, assim, essa relação do desconto, que eu ainda estou descobrindo como funciona, é um tanto quanto complicado você faltar. Aqui, o sistema de saúde, né, você usa o número de utente. O que é o número de utente? É o seu número de saúde. Como imigrante, eu dei entrada depois de um tempo que meus documentos chegaram, minha residência. Como português, eu sei que eles nascem já com esse número de utente, e normalmente já é agregado para o hospital perto da onde você mora. Eles vêm pelo seu endereço, pela morada, e te designa ali para algum hospital perto, e meio que para mim foi selecionada uma médica disponível, que, enfim, não sei como é que eles fazem isso, mas talvez que estivesse com menos utente naquela época, porque é isso, tenta filtrar ao máximo. Até onde eu sei, para os portugueses, eles são designados para o médico da família, que já é do pai, da mãe, algo assim, depois até pode vir a trocar, mas início eu acho que é assim. Bom, esse número de utentes serve para tudo em relação à saúde, seja particular ou público, qualquer lugar que você vai, eles vão te pedir isso, né, qualquer lugar de saúde, e com esse número a minha médica de família consegue ver tudo, ela consegue ver em qual hospital eu passei, qual exame o médico passou, qual remédio ele quis que eu tomasse, mesmo que eu não vá direto nela. No caso, essa médica de família é gratuito, né? A gente paga pelo imposto. E as receitas que ela passa também de medicação eu tenho um grande desconto. E na maioria das vezes os exames que eu fiz, porque ela pediu, eu fiz de graça, né? Aqui também existe o seguro-saúde, né? Igual no Brasil, quando a gente começa a trabalhar, em alguns lugares a gente tem direito ao plano de saúde. Eu também consigo usar, mesmo que eu tenha o número de utente, isso não impede nada se eu quiser ir num particular e pagar, enfim. Então isso, no geral, parece um pouco com o Brasil. Não temos no Brasil a questão do número de utente, mas a gente tem a parte do médico de família no SUS, a gente tem
o sistema de saúde público também, que aqui, como lá, também às vezes é um pouco complicado em relação a ser atendido, e tudo claro, na minha experiência do Rio de Janeiro nem se compara com o que eu tenho aqui de saúde, eu não tenho nem muito para reclamar, mas é isso, para vocês terem uma ideia. Outra coisa bem diferente também é emergência. Quando você passa mal, você precisa ligar, se você for para uma emergência de um hospital público, você é obrigado a ligar para o SNS 24, que é o número de urgência aqui. Para que eles servem? Você tem um pré-atendimento por telefone, basicamente perguntam o que você tem, há quanto tempo você tem, se tem algum histórico, eles analisam para ver o quão grave você está. Quando é muito grave, eles com certeza vão te encaminhar já para um hospital, mas eles conseguem ver perto de você qual é o hospital público que está mais vazio. Então eles conseguem filtrar, o que eu acho excelente, porque como a gente não sabe, a gente vai para qualquer que for mais perto, e às vezes a gente pode calhar de estar em um que está super cheio, super lotação, e sobrecarregar aquela unidade. Então essa parte eu acho bem legal. Quando você não está tão grave, eles te auxiliam no medicamento que você pode comprar, te ligam outras vezes para ver se está tudo bem, passa dias até que você fique bem mesmo, eles vão te ligando e vendo como é que tá indo, quando não é algo tão assim, sabe? Às vezes você tá com uma dor de cabeça super forte, que às vezes não tá passando, você acha estranho, quer ir no médico pra ver, e eles têm ali esse preparo já pra te auxiliar. Se você for para um hospital público de emergência e não ligar antes, você pode pagar uma multa. Sim, eu achei bem interessante isso, gente, porque a ideia realmente é essa: filtrar, não sobrecarregar e, né, dar prioridade para quem realmente está tão grave a ponto de precisar ir naquele momento para um hospital. Isso faz muito sentido, porque às vezes você realmente está mal, mas não é tão grave. Às vezes um remédio certo vai te ajudar, ou um auxílio, ou ir para um hospital um pouco mais vazio. Talvez no outro a demanda esteja maior para coisas mais graves. Então achei bem legal, bem diferente, faz bem sentido. Bom, gente, eu quis trazer esse vídeo aqui, né, junto com a academia, o ginásio, com o sistema de saúde, porque eu achei que se integram, achei que tinha a ver. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês tiverem coisas para dizer, diferentes, que eu não saiba, portugueses ou brasileiros, que saibam, deixa aqui nos comentários. É isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!